Senhor Jesus. Amém. Convido a amada igreja do Senhor, neste momento, a se colocar sobre vossos pés para darmos início a mais um culto na presença do Senhor Jesus. Curvem vossas fontes e oremos nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos e bendizemos o santo nome do Senhor. Queremos te pedir, ó Pai amado e querido, que o Senhor se faça presente, ó Deus, neste momento, ó Pai amado, nesta casa, Pai. Te pedimos, Pai querido e Pai amado, que o Senhor venha falar tremendamente aos nossos corações, Pai. Hoje o culto é o valor de uma alma, Pai. E a palavra do Senhor diz o que faria o homem aproveitar a sua vida e perder a sua alma, Pai. Eu quero, ó Deus, nessa noite, Deus santo e poderoso, te pedir, Pai querido e amado, se há alguém em nosso meio, Pai querido e Pai amado, que entrou entristecido, que entrou desanimado, o Senhor vai tocando nesta noite, o Senhor vai mudando os pensamentos, Pai querido e Pai amado, porque Tu és quem sondas e conheces os nossos corações, ó Espírito Santo de Deus. Todo aquele que adentrou nesta casa, Pai querido, possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Eu te peço, ó Deus santo e poderoso, que nesta noite, Pai, se há alguém, ó Deus, neste ambiente que esteja enfermo, Pai querido, possa ser visitado, ó Deus, pelo Teu poder, Pai querido, recebendo o renovo, recebendo a cura do Senhor, ó Pai amado. E aos nossos irmãos e irmãs, Pai querido, que nesta noite não conseguiram, ó Deus, vir cultuar, seja por enfermidade, Pai amado, seja por motivo pessoal, eu te peço, ó Pai amado e querido, que o Senhor esteja visitando, que o Senhor esteja operando, ó Deus, nessas causas, que o Senhor esteja, Pai querido e Pai amado, ministrando a cura, o poder da vida, ó Deus, de todos aqueles, ó Pai amado, a qual servem, ó Deus, a um Deus todo-poderoso, a um Deus que confiamos nos milagres, Pai. É nesta noite, Pai amado e querido, que queremos, ó Deus, entregar as nossas vidas diante da Tua santa presença, Pai. É nesta noite, ó Deus santo e poderoso, que vamos render louvores e graças ao santo nome do Senhor, Pai. Eu te peço, maravilhoso Deus, que o nosso vizinho da direita, o nosso vizinho da esquerda, a nossa frente, a nossa retaguarda, o Senhor vem, ó Deus, livrando, o Senhor vem guardando, ó Deus, a cada um, Pai querido. Que este parque novo oratório seja impactado pelo Teu poder, ó Pai amado. Que este parque novo oratório venha receber a restauração do Senhor, Pai. E que nós, como igreja, Pai querido e amado, possamos levar o ide a boas novas do Senhor, Pai. Que possamos, ó Pai querido e Pai amado, levar o Evangelho do Senhor àqueles que necessitam, aqueles que não conhecem verdadeiramente quem Tu és, Pai. Porque um dia o Senhor nos resgatou no lamaçal, um dia o Senhor estendeu as Suas mãos e teve compaixão de nós, Pai querido. E eu quero nesta noite, Pai amado, apresentar este culto em Tua santa presença, apresentar a cada alma, Deus, que nessa noite está, ó Deus, nos visitando. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha falando tremendamente, que o Senhor venha, Deus, manifestando a Tua glória e o Teu poder, ó Deus, neste lugar, Pai. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a cada departamento, o departamento do grupo de louvor Oceano de Unção, o departamento das irmãs Cânticos de Vitória, Pai querido, o departamento dos jovens conectados com Cristo, ó Pai amado. Que o Senhor possa visitar, Pai querido, a salinha das crianças, a qual tem sido ministradas, Pai querido e Pai amado, por cada professora, a qual tem se dedicado a levar, ó Deus, o ensino, ó Deus, aos nossos pequeninos, Pai. Fique conosco nesta noite e que o Senhor possa derramar a Tua graça, a Tua santa presença neste lugar, em nome de Jesus. E louvado seja Deus. Eu já gostaria de convidar a nossa cooperadora Cíntia, que estará trazendo o hino da harpa nessa noite, para adorarmos ao santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Louvado seja seu nome, Senhor. Aleluia. Santo, 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 Deus tremendo. Aleluia. Eu vou louvar o 15, tá bom? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Oh, Santo de Israel. Aleluia. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu.
Glória a Deus. Eu já gostaria de convidar o grupo de louvor Oceano de Unção para estarmos adorando ao santo nome do Senhor Jesus. E convido a amada igreja do Senhor a entregar o seu melhor, a sua melhor adoração nesta noite. O Senhor se faz presente na casa. O modo a qual você adentrou neste ambiente, saiba que você sairá daqui renovado. Saiba que você sairá daqui restaurado pelo poder do nome do Senhor Jesus. Glória. Aleluia. Grupo de louvor Glória a Deus. Amém. nos adorando ao Senhor nesta noite. Amém, Jesus. Um sentimento de vitória na presença do Senhor. Amém. Culto, valor de uma alma. Nós estamos intercedendo por vidas, por pessoas, e algumas que já conheceram, que já estiveram na presença do Senhor, algumas que ainda não tiveram a
Fazer morada.
Pois o anel em meu dedo
gostaria de convidar o presbítero Marcos nessa noite para trazer uma saudação para a amada igreja do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. A graça e a paz, irmãos. Amém. Boa noite a todos. Muito bom louvar com os irmãos. Eu queria só ler um texto. A Epístola aos Efésios, capítulo 1. Como o culto é o valor de uma alma, irmãos, tem uma coisa muito interessante no versículo 3. Uma vez perguntaram para mim por que Deus nos ama, por que Deus quis enviar o seu filho. E aí eu respondi igual uma criança: Ele quis porque quis, né? Interessante que esse amor não foi manifesto no nosso tempo. Paulo vai dizer que o Cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que houve luz, antes do haja luz, houve cruz. Então Jesus ele se manifesta na plenitude dos tempos, né? Vindo da plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Mas esse amor foi antes da fundação do mundo. E é sobre isso que Paulo vai dizer aos Efésios. É um dos textos mais lindos, irmãos. Ele vai começar bendizendo a Deus: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos materiais. É isso? Amém. Bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer que bênçãos são essas. Como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou. Ele nos deu um destino prévio para filhos adotivos, filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, o bom prazer da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. E aí ele nos desvendou o mistério da sua vontade, que ele vai dizer no versículo 10, de tornar a convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas que estão nos céus e na terra. Ou seja, o pecado ele descongregou tudo. Por isso que hoje tem tanta calamidade, mazela, morte, desgraça no nosso mundo. Mas um dia Jesus ele vai tornar a convergir nele. Um dia toda essa terra vai ser restaurada. Amém? E interessante é que ele fez tudo isso. Ele vai dizer 3 vezes: para louvor da sua glória. Tudo que Deus fez foi para louvor da sua glória. Por que Jesus nos ama? Para louvor da sua glória. Por que ele nos resgatou? Para louvor da sua glória. Amém? E o culto, o valor de uma alma. Deus ele pensou em nós, irmãos, antes da fundação do mundo. Antes dele criar o haja luz, ele pensou: eu vou salvar o Marcos, eu vou salvar o irmão, eu vou salvar a irmã, para louvor da sua glória. Amém? Efésios capítulo 2 também vai dizer que ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e ofensas. E nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E Paulo vai se incluir, entre os quais todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E sabe o que nós éramos?
éramos por natureza filhos da ira. Mas aí tem uma vírgula. Paulo vai dizer: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, porque estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Ele. Pela graça somos salvos. Aleluia! Foi isso que Jesus fez conosco. E Ele vai continuar o texto. E juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Agora a gente pode entrar na presença de Deus, irmãos, pelo que Cristo fez, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco. E aí ele vai dizer um dos textos mais lindos: porque pela graça somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, irmãos, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Foi isso que Ele fez por nós, irmãos. Naquela cruz maldita, irmãos, Ele nos tornou bendito. Amém? Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos. Amém? Deus abençoe, irmãos. Obrigado pela oportunidade. Louvado seja Deus. Eu já quero apresentar os visitantes nesta noite e aqueles que estiverem cooperando conosco na casa do Senhor nessa noite. Levantem sua mão para que a amada igreja do Senhor os conheçam e possamos saudá-los nesta noite. Está nos visitando nesta noite a Ana Rita, louvado seja Deus. Está nos visitando a Dinalva, a Jennifer, a Daiane e a Heloísa. Como a amada igreja do Senhor cumprimenta a todos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Visitante, seja bem-vindo, tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa família ama você. Sintam-se abraçados em nome do Senhor Jesus. Eu já quero convidar o círculo de oração Cântico de Vitória nessa noite para estar adorando ao santo nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja seu nome. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória, glória, glória do teu nome. Amém, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Abençoa tuas filhas, teus queridos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso estamos. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória a Jesus. Desemboca Calvário. Enche-te azeite, enche-te azeite, enche-te azeite. Aleluia, Jesus maravilhoso. Aleluia. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria. Oh,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de abrir uma oportunidade para testemunho nesta noite. Louvado seja Deus, a nossa irmã Raquel está com a oportunidade. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Meu testemunho é um agradecimento que há muito tempo eu senti uma queimação na minha perna e não melhorava. Eu falava, Senhor, o que significa isso? Porque está doendo, eu não conseguia dormir e passava remédio, passava um doutorzinho, aí voltava. E toda noite era assim, tanto eu deitada no chão como deitada na minha cama. Eu virava para um lado, eu virava para o outro, eu não conseguia dormir. E nesse último culto do dia 5, do dia da festividade, o pastor, o último pastor que veio pregar, aí ele ungiu, orou por mim e falou para mim que estava curado, porque ele falou assim, você tem uma queimação na perna
E não é meio de você sarar e você cuida e não resolve. Eu estou curando agora, em nome de Jesus. E pela honra e glória do Senhor, não tem mais nada. Glória a Deus. Eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. E agradeço a Deus também por ter feito essa obra nas nossas vidas. Amém? Amém. Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Convido a amada igreja do Senhor, neste momento, vamos fazer os dízimos e ofertas na casa do Senhor. Eu convido a cada um a pegar o seu dízimo, a sua oferta, a qual nesta noite o Senhor colocou no coração de cada um. E junto com a amada igreja do Senhor, eu quero ler o livro de Êxodo, capítulo 22, verso 29. Livro de Êxodo, capítulo 22, verso 29, vai nos dizer assim: as tuas primícias e os teus licores não retardarás, o primogênito de teus filhos me darás. A palavra do Senhor aqui vai nos dizer que os israelitas, eles deveriam estar prontos a entregar o melhor na casa do Senhor. E porque nós não entregamos o melhor na casa do Senhor, no altar do Senhor? Temos nossos compromissos mensalmente, mas o Senhor, Ele não manda notificação nem para mim, nem para a igreja, cobrando o dízimo e a oferta. A oferta e o dízimo na casa do Senhor é algo para manter esta porta aberta, é algo para vidas ser alcançadas. Louvado seja Deus. Mas as preocupações vêm e às vezes damos prioridade àquilo que não é necessário. As contas chegam e esquecemos que temos um Deus vivo em nosso meio. As contas chegam, mas devemos saber que o Senhor está no controle de tudo. Louvado seja Deus. Não deixe que nada te abata, não deixe que nada tire o foco quando estamos diante da presença do Senhor e estamos escutando a voz do Espírito Santo de Deus, a entregar o melhor no altar do Senhor, a entregar de todo o nosso coração. Louvado seja Deus. Nessa noite vamos entregar o nosso melhor na presença do Senhor. Louvado seja Deus. E enquanto o nosso irmão Felipe vai adorar ao Senhor, eu convido toda a amada igreja do Senhor a entregar o seu melhor. Louvado seja Deus. Mas antes de estarmos adorando ao Senhor, eu quero orar pelos dizimistas e ofertantes na casa dele nesta noite. Louvado seja Deus. Eu convido a amada igreja do Senhor a se colocar sobre os vossos pés, porque enquanto iremos adorar ao Senhor, o Senhor vai destravar cadeias, o Senhor vai abrir portas onde não há e dará o melhor para a amada igreja dele. Louvado seja Deus. Aquela preocupação que você adentrou nesta noite, nesta casa, saiba que o Senhor está cuidando dos mínimos detalhes. Louvado seja Deus. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero, a Deus, te louvar e bendizer o santo nome do Senhor, junto com a tua amada igreja, Pai, te pedindo, ó Deus santo e maravilhoso, que o Senhor venha repreender o devorador, o migrador de nossas vidas, Pai. Venha abrir portas dos céus, Pai querido e Pai amado, a todos aqueles, ó Deus, que necessitam. Ah, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor possa abrir, ó Deus, promoções, ó Deus, aqueles que estão trabalhando e necessitam, Pai querido, de uma resposta do Senhor, Pai querido, porque estamos servindo um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que podemos, ó Deus, confiar, Pai querido, e entregar, ó Deus, nas tuas mãos, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, abençoe este rebanho, abençoe esta nação, em nome do Senhor Jesus. Salve a igreja com o Senhor. Aleluia.
Eu gostaria de convidar a pastora Ana Paula nessa noite, a qual estará trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. Louvado seja Deus. Gostaria de convidar o presbítero Fábio nessa noite para estar intercedendo pela vida da pastora Ana Paula. E logo após o término da palavra, estarei fazendo as considerações finais em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Peço a todos para ficarem de pé. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus que nós já te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua casa, orando, clamando, louvando o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, derrame sobre a vida da Tua filha. Continua derramando, Senhor, sabedoria, tudo, Senhor, que vem do céu, a sabedoria que vem do alto, o dom de Deus, a unção do Senhor Jesus. Abençoa o seu lar e a sua família.
seus planos, Senhor, seu ministério, Senhor. Eu sei que o Senhor já falou ao coração dela e ela vai trazer uma palavra reveladora, uma palavra que cura, que liberta, que nos transforma. Esse é o Evangelho de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, Espírito. Deus abençoe. Cumprimentos amados com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos felizes de estar na presença do Senhor, né, amados? Hoje eu estou com as minhas amigas aqui. Elas não sabiam que eu ia ministrar, não, mas eu também não sabia, tá? Mas eu creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações, que se encontra no livro de Esther, capítulo de número 4. Eu vou ler alguns versículos. A partir do versículo número 1. Aleluia. Vocês podem tomar o assento em nome de Jesus. O texto, ele é um texto muito rico em detalhes, né, amados? Sou grata a Deus por ter hoje esse poder para falar sobre Esther. Quem me conhece sabe o quanto eu amo esse livro, né? Nós já fizemos até o ano de Esther. Mas toda vez que nós meditamos na palavra, o Senhor traz algo novo, algo diferente, algo revelado da parte de Deus. E o livro de Esther, ele tem tudo a ver com o valor de uma alma, com o tema que nos foi dado aqui nesta noite. Então vai dizer assim, o livro de Esther, capítulo de número 4, eu vou ler a partir do versículo de número 1 até onde o Senhor permitir. Amém? Amém. Diz assim: a consternação e tristeza dos judeus. Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em seguida as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. Muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o cilício. Porém, ele não aceitou. Então, Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Suzã, para os destruir, para mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença para o seu povo. Veio, pois, Ataque fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que, para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que se tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escapará da casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá dos judeus. Mas tu e a tua casa e de teu pai perecereis.
E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther, que se tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe mandou. Amém? Amém. Eu comecei com esse diálogo, mas na verdade o texto de Esther, ele começa com uma festa. Uma grande festa. Vai falar de quem é o rei Assuero. É um rei que cuidava de 127 províncias. Começa com uma festa, mas também, ao mesmo tempo, o rei ele vem de algumas derrotas com os gregos, né? Ele faz a festa para mostrar o teu poderio, para mostrar o palácio, para mostrar tudo aquilo que ele tinha, mas ele vem de uma sucessão de perdas, de guerra que ele comprou, do que era do pai dele, ele compra e luta com os gregos e perde, porque os gregos tinham muito mais a lei da guerra do que eles. Mas mesmo assim, o texto, quando nós lemos o capítulo de número 1, começa a contar de um grande banquete. Um banquete que durou pouco, amados. 180 dias, né? Bem pouquinho, festa não tinha 180 dias e mais uma semana. Né? O rei era assim, queria mostrar os benefícios do palácio. Então aqueles copos eram todos diferentes, de prata, nenhum se repetia, era coisa maravilhosa, né? Que ele mostrou tudo ali o que ele tinha, o poder dele, mas mesmo assim, em maioria das guerras, ele veio de perdas. E o que ele mais queria mostrar, além das suas riquezas, era a mulher, a rainha que ele tinha. E nessa festa, se alastra por mais uma semana, a rainha Esther estava numa festa com as suas amigas, mas o rei manda chamar a Vasti, né? E o rei manda chamar Vasti. Só que Vasti se nega o pedido do rei. E nesse tempo, amados, o rei era visto como uma divindade. Não era qualquer um. Todo pedido do rei tinha que ser cumprido à risca. O rei Assuero ficou tão nervoso, tão irritado com aquela situação, que ele chama ali todos aqueles que davam instruções, que ele queria ouvir o que queria fazer com Vasti. Porque não era possível Vasti negar o pedido. Alguns historiadores dizem que o rei chamou Vasti, mas era para ela aparecer o quê? Nua, né? Com coroa. A Bíblia não diz, mas alguns historiadores falam que ela se recusou, porque ela não se achava também um objeto, não é verdade? Que mulher que aceitaria? E ali, amados, a cúpula decide então e dá uma ideia ao rei e fala: olha, rei, se o senhor permitir, as mulheres vão começar a se revoltar com seus maridos. Então passa uma lei que as mulheres precisam obedecer aos seus esposos, tira a Vasti do caminho e faz uma grande seleção de mulheres, de jovens virgens, para que fiquem no lugar de Vasti. Quando geralmente eu ministro essa palavra, eu gosto de falar desse tratamento que Vasti teve no palácio, que Esther teve no palácio. Gosto de falar que ela competiu com várias mulheres, e realmente ela compete. Fica ali 1 ano sendo cuidada, tratada, com óleos, com perfumes, tudo do bom e do melhor, viu, amados? Porque eu penso que quando nós vamos para o palácio, nós vamos para ter o bom e o melhor, não é assim? Quero que me sirvam, né? Vou ter serviçais, vou ser tratada, ser rainha da Pérsia, amados. Né? A maior província, uma das mais províncias que tinha, imagina, né? Mas na verdade, eu não sei se em algum momento da sua vida você já se levantou e falou assim: para que eu estou neste lugar? Para que eu vim parar neste lugar? Para que eu estou do lado dessa pessoa?
Quando nós somos crianças, algumas crianças falam, eu não pedi para nascer. Não é verdade? Não pedi para nascer. Eu não sei se você já se perguntou por que eu estou nessa situação, mas eu quero te dizer que para tudo que acontece debaixo do céu tem um propósito. Aonde você está tem um propósito. Esse tempo aqui, amados, era um tempo, quando nós lemos o livro de Esther, são 8 capítulos, bem curtinho. Quando você colocar essa pergunta no seu coração, vá para o livro de Esther. Vai ler, vai meditar sobre o livro de Esther. Porque ela estava no palácio, mas não significa que ela era feliz. Esse tempo duraram 10 anos. E Esther veio, amados, para marcar um tempo, ela era uma pessoa que do governo. Mas quem que era Esther? Era Hadassah, na verdade. Esther era o nome persa. A história de Esther, ela surge num momento, amados, que já tinha o primeiro retorno dos judeus da Babilônia. Já teve. Foram levadas mais de 200 mil pessoas, só que cerca de 50 mil optaram em ficar na Babilônia. E Esther e o seu tio Mardoqueu fizeram parte. Por quê, pastora? Porque já estavam com as suas casas prontas, eles não estavam em condição mais de escravo, eles estavam em condições de cativos, então poderiam ter casa, poderiam formar família, apesar de eles serem dependentes dos babilônicos, poderiam trabalhar, se sustentar, então eles estavam numa condição diferente. Mas na verdade, o desejo de Deus foi sempre trazer todo o seu povo de volta. Em Ezequiel, capítulo de número 11, versículo de número 17, eu não sei se dá para colocar. Isso, obrigada. Sempre foi a vontade de Deus. Vamos ver vários textos da Bíblia querendo trazer o seu povo de volta para si. Aí diz lá, Ezequiel 11, 17. Portanto, assim diz o Senhor Jeová. Hei de ajuntar-vos do meio dos povos e vos recolherei das terras para onde fostes lançados e vos darei a terra de Israel. Ezequiel 36, 24. Também o Senhor vai falar a sua vontade, que é o quê? Trazer o povo. E vos tomarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos darei para a vossa terra. É interessante o livro de Esther, que é um livro que não aparece a palavra Deus em nenhum momento. Mas Deus se mostra presente no povo com algumas ações. E Esther também, ela tem algo que só quem crê em Deus faz, que é o jejum, porque ninguém vai jejuar contra Deus, amém? Não vai, o jejum é para você cumprir, para você conseguir passar por situações, para Deus abrir portas. Então, ela levanta um jejum, nós lemos sobre isso. E é interessante, amado, que a história de Esther, ela vem assim no momento, ela não imaginava que ela ia estar no palácio. Aonde você estiver, amados, nós precisamos fazer a diferença. Nós temos que entender que independente do que nós passamos, Deus tem um propósito para nossas vidas. Nós podemos estar no palácio, mas podemos estar também de frente ao rio. Podemos estar também na porta da igreja. Entendeu? Onde você estiver, é que Esther caiu no palácio. Daniel foi para o palácio. Mas Jeremias foi para a porta do templo chorar. Fazer a diferença. Deus pega aquele que ninguém dá valor, amados, e coloca para se assentar no lugar dos príncipes. Para quê? Para ser usado por Deus. Então talvez hoje você não entende por que você está nessa situação, mas Deus quer te usar nessa situação. Deus quer te usar no lugar que você está. Deus quer te usar nessa área do trabalho que você não gosta, que você só reclama. Mas Deus quer te usar porque quer ganhar outras almas aonde você está, fazendo o que você faz.
Não é à toa que hoje, nesta noite, nós estamos aqui. Aleluia. E é um grande desfile, amadas. Muitas mulheres tratadas ali 1 ano. E Assuero, o rei, casa com Esther. Só que Esther, ela não foi para ser cuidada só. Ela foi porque Deus ama as almas. Porque Deus amava aquele povo. Porque tinha um propósito ali. Não foi à toa. Às vezes nós estamos no nosso trabalho, amados, não é à toa. Deus quer nos usar ali. Mardoqueu, ela era uma judia. E ela seguia exatamente tudo aquilo que Mardoqueu falava. Era primo dela, mas ela tinha como pai. Ela não tinha pai e mãe. Então tudo que ele falava, ela obedecia. Ele falou para ela, orientou ela: Esther, não fala que você é da nação judia. Guarda para você. E a gente gosta de falar, né, amados? Eu gosto de falar. Descobri isso essa semana de novo. Lá na empresa, estou deslocando da empresa para um hotel que nós fomos. Chegou uma moça para mim e falou assim: você fala, né? Eu falei, falo. Se não fosse para eu falar, ficava de home office mesmo. E é só que às vezes a gente fala aquilo que não deve falar. Nós não ouvimos a orientação de Deus, amados. Nós não ouvimos. E Esther guardou no coração, fez tudo que o seu primo orientou. Ela se casa com o rei Assuero. E lá, amados, tem um segundo ministro, que é Amã. E Amã, ele tem total poder, quase tanto como Assuero. Todos que passavam por ele tinham que se prostrar, mas tinha um que não prostrava, que era Mardoqueu, que não se prostrava para qualquer um, amados. Ele poderia ter o cargo que fosse. Mardoqueu, eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio que ele só se prostrava para Deus. Amã, quando eu fui ler sobre Amã, eu fui descobrir que Amã, ele já era inimigo do povo de Deus. Ele fica irritado com Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostra, isso chega aos ouvidos de Amã, e ele fica irritado, e o povo judeu paga um alto preço, porque Amã não se prostrava para ele. E Amã, ele é descendente, amados, de Agag. Você lembra que Saul, Deus deu uma ordem para Saul para matar todos os amalequitas, todos, mas ele poupa o rei. E nesse intervalo vem Amã, a família de Amã. Ele é dessa família, desse tempo de uma desobediência. Ele já não gostava de judeus, e quando ele sabe que Mardoqueu era judeu, aí é que Amã começa a perseguir o povo. E é interessante que ele não persegue só Amã, ele quer destruir o povo de Deus. Mas Deus ama seu povo, amém? Eu lembrei do pastor Cícero agora, ele que fala, né? Deus ama essa igreja. Deus ama esse povo. Aí, Amã fica irritado, começa uma perseguição e faz uma lei, amados. Uma lei para matar todos os judeus no dia 13. Talvez por isso que fala que o dia 13 é um dia de azar, né? Não sei se saiu daqui, mas era um dia 13. Tinha uma sentença para o povo de Deus. Muitas vezes, como nós na nossa vida, nós não enxergamos saída, Deus tem uma saída para nós. Havia uma sentença humana, mas aquele povo servia a Deus, que para ele nada é impossível. Quando você pensa que a porta está fechada, que não tem mais jeito, que vai morrer, vem Deus e reverte toda a situação. Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que dele em nós opera. Deus estava operando o poder daquele povo. Não tinha jeito. Foi lançada uma sentença. A mãe chega para Assuero e fala: tem um povo aí que vai de contra todos os seus princípios. Vamos eliminar o povo. Mas lembra que Amã não sabia a descendência de Esther.
Não sabia que era judia. Os amados judeus estavam tão envolvidos com a Babilônia que até o nome deles mudou. Mardoqueu não era Mardoqueu. Colocaram esse nome por causa de Marduk, que era um rei persa, sabe? Então, assim, quando você pensar que todas as portas estão fechadas para você, que não tem mais jeito, faça igual essa mulher aqui. Proclama um jejum, busque a Deus. Deus vai dar a resposta. Deus vai dar a saída. Deus vai dar a saída. E a Esther foi usada de uma forma, amados, maravilhosa. Esther foi usada de uma forma sábia. Foi uma mulher que marcou aquela geração, porque ela foi usada no governo. Precisamos de homens e mulheres de Deus. Orar para que coloque homens e mulheres de Deus no nosso governo, que não se corrompa, para que ajude a nação. A Esther foi um instrumento que Deus usou para uma nação. Amã já preparou tudo, a perseguição, deu data de morte, não foi de vida, não, de morte para aquele povo. Primeiro que ele queria pegar era Mardoqueu. Esther fica sabendo, eu comecei a ler um diálogo, porque como Esther estava dentro do palácio, ela não tinha acesso a Mardoqueu, então tinha que ter um mensageiro. Então e Mardoqueu era engraçado que ele ficava na porta do palácio. Às vezes é bom você ficar na porta, viu, amados? Não para ficar escutando a conversa dos outros, não. Ficar atrás da porta para poder se inteirar do que está acontecendo. Mardoqueu, ele fica sabendo de uma trama, de uma morte do rei. Ele denuncia essa morte e nada aconteceu com ele. Simplesmente ele continuou a vida dele, mas eu quero te dizer que tudo o que você faz, amados, é registrado em um livro. No caso de Amã, foi registrado no livro de Crônicas. Então faça o teu melhor. Faça o teu melhor. Faça o bem. Faça como se fosse para você mesmo. Não pense que é em vão. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, a pessoa está ingrata, né? Uma ingratidão. Mas não, faça o teu melhor, amados. Que tudo é registrado no livro de Deus. Deus tem o que a gente faz de bom e o que a gente também às vezes não faz de bom. Tá tudo lá, viu? Mas Deus, ele usa ali Mardoqueu, o rei. Esther fica sabendo da trama, fica sabendo que querem matar o seu povo. Ela ainda não tinha falado, amados, que ela era judia. E Deus coloca no coração, eu tenho certeza que foi Deus que colocou esse jejum no coração dela. Um jejum de 3 dias. Nem os animais eram para comer e beber. Tem coisas na nossa vida que tem que ser com armas espirituais. Senão você não vence essa guerra, essa batalha. Essa porta não abre se não for uma batalha espiritual. Se você não usar as guerras, aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Esther, então, levanta um grande jejum. E Deus dá uma estratégia para ela de um banquete. Ela precisava denunciar aquilo, mas não poderia ser denunciado de qualquer jeito. Tem coisas na nossa vida, amados, que para você tomar uma atitude, primeiro, busca a Deus. Nós somos muito acostumados a fazer no meu achômetro, no que eu gosto, no que eu quero, no que eu faço. Sem muitas vezes buscar a Deus. Nós fazemos compra, venda, nós não buscamos a Deus para nada. Nós não buscamos, saímos da posição que Deus nos deu, nem oramos e nem buscamos. Não levantamos um jejum, não levantamos um clamor. Ela, para falar com o rei, ela sabia o risco que ela estava correndo. Que se o rei não aceitasse o pronunciamento dela, era morte. Mas ela tinha orientação de Mardoqueu. Falou para ela, olha, se você não fizer, alguém vai fazer. Às vezes a gente fala assim, se não fizer, ninguém faz. Não, Deus coloca. Tem momentos que Deus vai colocar que precisa os planos dele se cumprir.
E Mardoqueu abre os olhos de Esther. Quem sabe, Esther, você não está aí no palácio para um tempo como esse. Quem sabe você não está no seu serviço, passando pelo que você está passando, para que Deus te use num tempo como esse. Quem sabe, eu não sei como está o teu lar, a tua casa, eu não sei como você chegou aqui cansado, mas Deus quer te levantar num tempo como esse. Amém. Glória a Deus. Quer te fortalecer num tempo como esse. As portas estão fechadas, mas o Senhor está falando, me busca. Que eu vou te dar saída, vou te dar estratégia, vou abrir as portas, vou te mostrar saída onde você não enxerga. Ele faz milagres, prodígios e maravilhas. E Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Só que aqui, a Esther nem imaginava, eu acredito, que através dela iria ser salva uma nação. Ela só queria ser rainha. Só queria ser escolhida do rei. Só isso. Mas Deus a chamou para dentro do palácio para ser usada, para resgatar uma nação. Olha, amados, Deus faz por mim e por você. Deus faz por uma nação. Esther ali, então, faz um banquete, convida somente o rei Assuero e Amã para esse banquete. O rei aceita o convite de Esther. Ele ergue o cetro, ela toca, ela pôde falar, ela pôde fazer o convite. O rei ficou tão encantado com ela, diz a palavra que ele a amou mais do que todas as outras mulheres. Mais do que todas. Ele aceita ouvir Esther, Esther faz o convite, ela não fala na primeira, mas ela fala na segunda. No segundo convite, o rei fala para ela assim, Esther, te dou até metade do meu reino. Ela fala, não, Senhor, só quero que o Senhor aceite o meu convite. Nesse intervalo, amados, Amã se acha que está sendo honrado por Deus, está feliz pelo convite, mas na verdade ele ficou muito irritado quando ele viu Mardoqueu na porta. E Mardoqueu não se prostrou. Às vezes a gente se prostra para muitas coisas na nossa vida, viu? Muitas coisas. Não se prostre, amado. Se prostre para Deus. Ajoelhe para Deus. Faça um jejum. Peça a Deus para abrir esse caminho para você. Você é importante para Deus. Parece que tem momentos na nossa vida que Deus não ouve a nossa oração. O céu está de bronze. Parece que nada está acontecendo. E Deus está falando, eu estou aqui esperando você, sabe, clamar. Quando nós estamos bem, nós não fazemos. Dificilmente alguém faz um jejum quando está bem. Mas quando está na prova, não é verdade? E ali, Esther, ela não fala no primeiro momento, mas nesse intervalo, Amã ficou tão nervoso, chegou na sua casa contando para sua esposa que mais uma vez, sabe, Mordecai não se prostrou. E ele é orientado a fazer uma forca. E nessa forca, amados, a esposa fala, então faz uma forca. Seus amigos falam, faz uma forca. Mata ele, porque nem se o banquete não te satisfez. Então já acaba com o problema. Mas Deus é um Deus que vê tudo. Nesse dia, o rei perdeu o sono, amados. Perdeu o sono, chamou seus súditos, pediu para ele abrir o livro das crônicas. E caiu bem no dia que Mardoqueu denunciou a morte, que estavam tramando a morte do rei. E o rei pergunta para eles, mas o que fizeram? O que fizeram para ele? Eles falaram, não fizeram nada, Senhor. Ele só denunciou e acabou. Ele falou, não. O que nós podemos fazer para honrá-lo? Mas antes do segundo banquete, o rei chama Amã. E Amã, e aí fala assim, quem está no pátio? Fala Amã, então manda Amã entrar. E ele pergunta para Amã, o que se pode fazer para aquele que o rei quer que se agrade? E Amã achando que era ele, né, amadas? Nós sempre achamos assim, nosso ego para cima. Achamos que
Ah, não, eu que vou ser honrado, né? Aí Amã fala, olha, rei, o senhor quer honrar alguém? Pede para colocar suas vestes reais. Pegue alguém assim, que o senhor tem muita afinidade, alguém que tenha um certo poder, põe no seu cavalo, sai aí pelas ruas gritando, esse é o que o rei faz aquele, qual ele se agrade. Por quê? Porque ele achava que era ele, amados. E não era ele. Aí o rei olhou para ele e falou, pois bem, faça assim com o meu servo Mardoqueu. Estava tudo preparado para a morte, mas o Senhor, ele vem e desfaz toda a obra do maligno. Ele veio, amados, para destruir as obras do maligno. E ainda Amã teve que ir, viu? Foi todo arrumado, todo gritando, olha o que Deus faz, e a forca pronta. E ele gritando, olha o que Deus faz para aquele que o agrada, e a forca pronta para aquele que ele estava honrando. Ele chega, amados, nervoso, mais uma vez, conta para sua esposa e vai para o segundo banquete. E nesse banquete, Esther fala o que está acontecendo com o teu povo. Ela se revela quem de fato ela é. Se você quer que Deus faça a obra completa na sua vida, se revele a Ele quem de fato você é. A verdade que está aí, que você não conta para ninguém, conta para Deus, que Ele está querendo ouvir. Ela se revela para o rei. Rei, eu sou judia, o que tem, Esther? O meu povo está condenado à morte. E o rei fica indignado e pergunta, quem, Esther? Quem poderia fazer isso com o teu povo? E quem estava ali, amados? Amã. Falou assim, quem tramou, rei? Quem te levou a selar o compromisso que depois que estava selado não poderia quebrar? Foi Amã. E o meu povo está com data marcada. Quando o rei fica sabendo, amados, vai para o jardim, vai pensar o que vai fazer, volta. E ele fica sabendo dessa forca que ele fez para Mardoqueu. E ele dá uma sentença. A primeira coisa, o inimigo da sua vida, amados, Deus vai tirar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Primeira coisa, o rei fala, então coloque ele na mesma forca que ele preparou para Mordecai. Ele morre naquela mesma noite. Só que ele não poderia mudar aquilo que ele já tinha assinado. Mas ele cria uma outra lei. E Deus muda tempo, Deus muda estações, Deus faz um reboliço, viu, amados? Para tempo, muda tempo, para o sol e faz o que for preciso. Usa aquele rei e fala para ele, eu vou fazer um decreto. Porque a lei era que os judeus iam morrer caladinhos, sem lutar, aceitar a morte. Quero te dizer nesta noite, não aceite a morte. Não aceite a morte em nome de Jesus. Não é só morte do corpo, não. É a morte, sabe, espiritual. É aquilo que o inimigo quer parar. Não aceite. Aí Deus usa o rei e faz uma nova lei para que eles lutassem. Para que eles lutassem. É para lutar. É para continuar. É para marchar, amados. Não pare. Deus está mudando sentenças nesta noite. Mudando sortes nesta noite. Mudando, sabe, palavras que te disseram contra nesta noite. O Senhor está mudando. Está revogando causas. Porque Ele nos ama, amados. Não foi à toa que Ele deu no Novo Testamento o único filho. Ele deu o teu único filho para que eu e você estivéssemos aqui nesta noite. Ele mudou a sentença, falou, agora vocês vão lutar. Eu não posso mais mudar o que eu assinei, mas eu posso criar algo. Honrou Mordecai, colocou ele como seu segundo ministro, uniu o teu povo. Foi uma luta, amados. Não dá para ter vitória se você não lutar. Não dá, não tem batalha. Se você não lutar, como é que você vai ver? Fala que venceu? Teve uma batalha. Foi um dia 13, amados. No dia 14, festa de Purim.
Porque foi mudança de sorte. Foi mudança, amados. Deus tem mudança aqui nesta noite. Deus tem transformação aqui nesta noite. Talvez você entrou aqui pensando, Senhor, como eu vou fazer? Final de ano. As portas estão fechadas, não se preocupe, o Senhor vai abrir. Tem mudança de sorte aqui nesta noite. O que é que você precisa? Ele também requer que nós tenhamos mais próximo dele, amado. Ele requer de nós, Ele quer trazer o seu povo de volta. Ele quer te usar, Ele quer me usar. Não dá para vir num culto como esse. Como se fosse qualquer culto, esperando quem vai pregar, quem vai dirigir, quem vai ter saudação, quem vai ter... Não! Ele quer mudar sorte nessa noite. Purim significa mudança, transformação de sorte. Transformação. Deus faz aquilo que nós nem pensamos. Foi luta, foi guerra, foi batalha, mas também foi vitória. Daniel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 20, eu vou encerrar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Claro que foi em outro tempo, em outro momento, para outra causa, mas a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria, a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciências aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus, do meu Pai, eu te louvo, porque me deste sabedoria e força. Você também vai dizer isso. Leia em nome de Jesus. Sabe, já toma posse. Deus, eu te louvo, porque o Senhor está me dando sabedoria, porque o Senhor está me dando força, porque o Senhor está me fazendo saber tudo o que pedi nesta noite. É uma noite de vitória, é uma noite de resposta. Amados, quantos não sabem nem por que veio ao mundo? Porque estão aqui. Estão perdendo a vida. E o Senhor está mudando sortes aqui nessa noite. O Senhor está dizendo que você é importante. O Senhor está dizendo que você é a menina do olho, né? Os olhos que são dois. Mas a menina do olho, ela nem sai da frente. Olha, está dentro do Senhor. O Senhor está com os olhos fitos em nós nessa noite. O Senhor estava com os olhos fitos nesse povo. Foi dito, através da missionária Raquel de Jonas, que Deus mandou ele ir até os ninivitas, mas ele queria ir para Tarsis, porque aquele povo também era importante. Amados, se é um povo que andava contra o que o Deus queria e Deus salvou, imagine nós que estamos aqui nesta noite, buscando a face do Senhor. Ele tem mudança de sorte nessa noite. Ele tem mudança de sorte nessa noite. Eu queria que você repetisse isso. Senhor, o Senhor tem mudança de sorte para mim. O Senhor tem mudança de sorte para minha área sentimental. O Senhor tem mudança de sorte para minha vida financeira. O Senhor tem mudança de sorte para minha vida familiar. O inimigo, amado, está armando forca, mas nós estamos ouvindo a Deus, obedecendo a Deus, seguindo aquilo que Deus está fazendo. E Deus está dispensando o anjo, está quebrando todo o dardo inflamado do maligno, porque Ele nos ama, Ele não quer nos perder, Ele não quer perder a sua família. Nós estamos em contagem regressiva. Quantos precisam trazer alguém da sua família aqui nessa noite? Sabe? Fala, Senhor,
Corta esse laço em nome de Jesus. Eu preciso trazer essa pessoa, eu preciso que ela sente aqui nessa cadeira, porque ela também é importante. O Senhor fez com Ninivita, fez com esse povo aqui que estava rebeltado. Você fez. Pode fazer na minha casa, pode fazer na minha vida, pode fazer na minha família. Eu queria orar nessa noite e vou entregar. Eu não sei se tem alguém aqui nesta noite que entrou assim pensando: para que eu vim? Qual que é o meu objetivo? Para que eu estou neste lugar? Porque tem gente que está trabalhando, mas não está feliz onde está, e Deus está falando: eu quero te usar lá. Mas, pastora, eu não estou... Não, mas Deus quer te usar lá. Eu não estou feliz nesse departamento. Não, mas Deus quer te usar nesse departamento. Deus quer te usar. Mas eu não quero fazer o que eu faço, mas se foi Deus que colocou, Ele vai te ajudar em nome de Jesus. Queria que você se colocasse de pé nessa noite. Talvez você ache que ontem nós estávamos no culto e a missionária falava assim para as mulheres: você se acha uma simples manicure? Você se acha uma simples cabeleireira? Você se acha uma simples... Não. Você é uma escolhida de Deus. Você não é só um simples porque você não é todo mundo, você é diferente. Às vezes Deus quer te usar lá no seu serviço. Às vezes eu vejo os testemunhos, né? A missionária Camila traz bastante gente de lá. Né, missionária? Porque Deus quer te usar onde você está. Para mim está um pouco mais estreito, viu, amado? Ser home office não está sendo fácil, não. Até sair essa semana, fui dar uma voltinha, comprar um pão em outro lugar, aí eu encontrei... Você sabe que quando você pede para Deus, Deus te dá algo? Eu encontrei uma pessoa, que eu estudei com ela. Ela tem uma vida assim, difícil, né? Catalatinha, essas coisas. E ela falou para mim que ela tinha tentado se matar, amados. Tentado se matar. Que falaram para ela parar de tomar os remédios dentro da igreja. Foi para ela: amiga, volta a tomar seus remédios, volta a buscar Deus, que o próprio Deus que fez. O médico te dá os remédios, vai ser o mesmo Deus que vai falar para eles tirarem o remédio no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Ela falou assim: eu preciso pedir perdão para Deus. Eu falei: vamos orar agora. Deus coloca pessoas no nosso caminho, amados. Propósito. Tinha propósito. Esther estava naquele palácio por propósito. Em nome de Jesus. Se tiver alguém aqui nessa noite que fala: pastor, eu não entendo porque eu estou neste lugar. Se você quiser vir aqui na frente, eu vou orar por você. Senão eu vou orar daqui mesmo. Em nome de Jesus. Eu também achava, viu, amados? Como que Deus vai me usar um dia se eu estou toda quebrada, arrebentada? Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, unidos buscando a Tua face, querendo ouvir a Tua palavra, entendendo, meu Pai, quanto nós somos importantes para Ti. Senhor, o Senhor deu o Teu único Filho na cruz do Calvário, meu Pai. Foi uma morte de cruz para que nós estivéssemos aqui. Restaura, Senhor, a nossa sorte em nome de Jesus. Restaura a nossa vida financeira, a nossa vida familiar. Pai, restaura, Pai, como eu me vejo, meu Deus. Às vezes nos vemos tão distorcidos do que o Senhor nos vê, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, visita coração, visita a mente, Pai, todo impedimento, tudo aquilo, Senhor, que me afasta de Ti, que eu olho e falo: não dá, e o Senhor fala: dá, porque eu te escolhi. Dá, porque eu te escolhi nesta noite. Dá, porque eu quero você, eu quero te usar. Em nome de Jesus, meu Pai, restaura a nossa alegria da salvação. Quantos, meu Deus, vai chegando no fim do ano e diz: o que eu quis? Ai, meu Deus, o que eu conquistei? Ai, meu Deus, como eu passo para levantar e hoje ouve essa palavra e o Senhor está restaurando, está dando vigor, está dando entendimento, está
dando ciência da palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu te louvo, eu te agradeço porque o Senhor é fiel, porque mesmo quando nós não somos, o Senhor continua fiel, o Senhor continua nosso amigo, o Senhor é o nosso amigo Espírito Santo, o Senhor continue, Pai, nos guiando, Pai, nos ajudando e nos fortalecendo. Fortaleça o teu povo nesta noite. Ah, meu Deus, Pai, mês de novembro está só começando. Abre essa porta de emprego, Pai, em nome de Jesus, vida sentimental. Ah, meu Pai, todas as áreas do teu povo nesta noite, meu Deus, movimenta as águas, Senhor, movimenta as águas. Todo plano do inimigo nesta noite caiu por terra, porque ele foi denunciado no mundo espiritual. Ah, em nome de Jesus eu te louvo, meu Pai, e eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por todos os livramentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Senhor. Amém. Deus abençoe a pastora Ana Paula por essa ministração gloriosa. Hoje era para nós estarmos ministrando, mas estou poupando um pouquinho, porque quero estar aqui amanhã. A serva de Deus se dispôs a estar ministrando. E Deus usa, né, amados? Quem for para ministrar, Deus usa da mesma forma, na palavra. E eu quero estar aqui amanhã, porque amanhã começa uma aula que as pessoas o ano inteiro ficam me falando: quando vai ter a cura da alma? Quando vai ter a cura da alma? Amanhã começa, se Deus permitir, a aula da cura da alma. São 11 aulas. Nós não vamos brincar, não é oração forte, não é na palavra, irmãos. É na palavra, amém, amados? Amém. Então são 11 segunda-feiras de cura da alma que nós vamos estar aqui ministrando a partir de amanhã, na palavra, tá? Então os irmãos que quiserem participar, venham, mas venham sabendo, amados, que não é brincadeira, não trabalhamos com regressão, tá? Não tem regressão, não tem essas coisas não, é na palavra de Deus mesmo, tá? Amém, amados? Louva a Deus pela vida do pastor Jefferson, que conduziu não só o culto aí, mas os trabalhos, em nome de Jesus, amém? Olhe pelo pastor, pela pastora, a culpa é da pastora, irmão, eu estava bem, mas aí a pastora teve jeito, ficou tossindo perto de mim, e aí não teve jeito, mas amém, né? Como que diz na saúde, né? Amém, amados? Quando nós estivermos nesse corpo, mas o nosso Deus, Ele sara, amém, amados? Nosso Deus, Ele cura. Quarta-feira, quando? Quarta-feira nós vamos fazer pelo menos umas 6 quarta-feiras, preste atenção. Em 11 anos de ADEC, e quem está conosco desde o início, 11 anos de ADEC, nós nunca fizemos culto para prosperidade financeira. Nunca fizemos. Fizemos? Nunca trabalhamos com isso, irmãos. Mas hoje eu senti fortemente no meu coração de nós orarmos por prosperidade, por portas abertas financeiras. Então nós vamos fazer orações e ministrações sobre dinheiro, sobre finanças. Amém? E no final vamos estar orando por pessoas, porque eu creio que Deus tem obra de microempresários aqui. Deus tem obra de pessoas sustentarem e abençoarem a casa de Deus. E tem muita coisa parada, amados. Então nós vamos estar ensinando na palavra e orando nos finais de culto dessas quartas-feiras por prosperidade financeira. Porque prosperidade na Bíblia não é só finança, mas nós vamos estar orando e trabalhando nessa área. Amém, amados? Em nome de Jesus, creio que Deus sim, Ele é o dono do ouro, o dono da prata. Ele vai abrir portas e fará maravilhas no meio de nós. Então venha com o coração aberto, porque nós vamos estar trabalhando na palavra, na oração, nessa área, tá bom, amados? Porque precisamos também, sim ou não, amados? Nós precisamos. Vocês não precisam? Sim. Precisa, irmão?
Não, que às vezes tem irmão que é tão espiritual que ele diz, não, pastor, não, nem só de pão viverá o homem, né? Não, mas nós precisamos, amém, amados? Em tudo aquilo que Deus tem para nós queremos sim. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Todo o mal está no amor ao dinheiro e não no dinheiro. O dinheiro é algo dado por Deus, amém? Então quarta-feira nós vamos entrar também nesse propósito, tá? E nós também, amados, já marcamos data para o nosso amigo de oração e também a nossa confraternização. Então nós vamos colocar nos grupos. Gostaria muito que todos os irmãos participassem, todos, tá? Vai ter um valor, o amigo de oração vai ser chocolate, tá? Vai ser chocolate, tá, irmãos? Quem não gostar, pode dar pro pastor, ora antes, tá? E a gente pega a sua parte que você não gosta, tá? Aqui, se tiver dito, não, Deus cura, irmão. Amém, amados? Em nome de Jesus. Então, o amigo de oração vai ser chocolate. Agora, a nossa confraternização no final do ano, nós vamos colocar lá, tem um valor. Mas, irmãos, por favor, é um valor risório. Tá? Para a confraternização, nós vamos fazer uma janta, um churrasco, enfim. Tá? Vai ser algo maravilhoso, uma comunhão. Eu gostaria que todos os irmãos participassem em nome disso. Amém, amados? Dá os recados, a pastora já orou. E só queria colocar um algo que a pastora colocou aqui como testemunho, viu, pastora? Tinha um algo na minha vida, amados, que quando eu me converti, eu orei e jejuei 156 dias direto. Até as 2 da tarde, mas todos os dias, até as 2 da tarde, 156 dias. E Deus falou que Ele já tinha decretado, irmão, não tinha como voltar atrás. E eu descobri que Deus revoga decreto. Aleluia! Eu descobri que Deus revoga decreto, amados. E eu fui na presença do Senhor e chorei. E falei, Deus, já está decretado. Mas o Senhor é um Deus que revoga e pode revogar. Irmãos, Deus revogou e me deu a vitória para a glória do nome dEle. Então realmente, irmãos, Deus, Ele revoga decreto. Amém, amados? Às vezes está decretado já, mas Deus, Ele é um Deus que Ele revoga. Amém? Nós temos até nos testemunhos no Antigo Testamento as filhas de... o nome dele é estranho, o nome dele. Hã? Zelofelate? Como que é? É algo assim, não é? Hã? As 5 filhas, Deus revoga a causa delas, volta atrás e dá as terras para elas. No Antigo Testamento, hein? Então, só para testemunhar que o nosso Deus é um Deus que revoga. Amém? Então, se está algo decretado na sua vida, amados, chore na presença do Senhor, porque Deus é um Deus que Ele faz maravilhas. Amém? Vamos orar. Só quero orar um minutinho com você, pedir a bênção apostólica e nós vamos para a nossa casa. Deus, nós te louvamos por esse culto, pela tua palavra, por tudo que tu fizeste em nosso bem, Senhor. Meu Deus, dá uma noite abençoada para a vida dos teus filhos, dos teus servos. Em nome de Jesus, ó Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre a casa deles, sobre a família deles, Pai. Nós temos 2 começos nessa semana. Segunda-feira nós temos o começo da cura da alma e na quarta-feira nós temos o começo de uma campanha profética, Pai. Meu Deus amado, em finanças, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, a estar aqui, meu Deus amado, com saúde, para a glória do Teu nome, Senhor amado, Deus, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida da pastora Ana Paula, que ministrou tão graciosamente nessa noite, ó Pai, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a vida, meu Deus, do pastor Jefferson também, ó Pai, do grupo, meu Deus amado, de ministros de louvor, dos jovens, Senhor, das irmãs, em nome de Jesus, de cada homem e mulher de Deus. Assim nós oramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, amados. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Orem por mim, orem pela pastora. Hoje nós fazemos 23 anos de casados, 38 anos juntos. Amém? Não vou falar quando eu conheci ela, porque senão você vai falar 38, mas esse tanto, então ele tem essa idade. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja
e permaneça com a igreja do Senhor. E todos digam amém. Vamos louvar o Senhor com um grupo de louvor e vamos para a nossa casa, amém?